Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eis-me aqui, Senhor. Aqui está a tua igreja amada, abençoada, para conhecer as verdades que libertam, Deus. O nosso coração está aberto nessa manhã, para receber aquilo que é verdadeiro, para receber aquilo que é espiritual, Deus, para a nossa vida. Muito obrigado pelo alimento de hoje. Alimento esse que nos dá força, sabedoria e tudo mais. E muito obrigado pelos teus anjos que nos ajudam sobre a terra, Deus. Que nos guardam, que nos protegem. Amando do Senhor. Louvado seja. Palmas para o nosso Deus. Bem forte. Graças a Deus. Vamos alimentar o nosso espírito com o tema de hoje. Você tem que saber disso, parte 5. Anote aí, você que me acompanha também através da internet. Você tem que saber disso, parte 5. E nessa parte 5 vamos abordar 2 assuntos de suma importância para todos nós. Primeiro ponto, o caminho da salvação eterna já está feito. Esse caminho já está realizado, concretizado. Não temos que fazer absolutamente nada para sermos salvos. Apenas sim, tomar posse, herdarmos aquilo que Cristo na cruz conquistou para todos nós. O apóstolo Paulo diz que o firme fundamento de Deus permanece. E esse firme fundamento jamais será removido, que é, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Esse firme fundamento jamais será removido. Os que são do Senhor jamais deixarão de ser. Os que são salvos jamais deixarão de ser salvos. Nenhum homem pode mudar isso que Deus em Cristo Jesus estabeleceu. Amém? E o segundo assunto, o nosso coração tem que ser farto em agradecimento. O meu coração e o seu coração e o coração dos milhares que estão nos ouvindo agora deve ser um coração farto em agradecimento. Agradecimento pela roupa, pelo teto, agradecido pelo trabalho, pela saúde. Seja humilde, meu irmão, você que está me ouvindo agora. Pastor, estou desempregado. A Bíblia diz que Deus é o Senhor que abre a porta e fecha. Se relacione com Ele. Você que está enfermo, você que está passando por um momento difícil, quer superação na sua vida, você que está amargurado, você que está angustiado, você que está com problemas financeiros, seja lá o que for, se relacione com Deus. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Nós precisamos ser um povo assim, que reconhece Deus em tudo. Nós temos que ser fartos em agradecimento. Está precisando? A Bíblia diz que Ele é o que abre e fecha a porta. Então eu vou me relacionar com Ele. Eu vou começar a trilhar a senda da vida. O caminho da fé, da esperança, do Evangelho da graça de Deus. E você vai começar a reinar em vida. Os milagres vão passar a acontecer. As promessas vão começar a se cumprir. De glória em glória em tua vida, abençoado. Amém. Mas é necessário que a gente tenha uma atitude. Tem muitas pessoas que citam o tempo todo os milagres de Jesus. Os acontecimentos bons na Bíblia, na vida dos profetas. E que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o cego passou a enxergar, e o paralítico a andar, e Jesus fez um milagre maravilhoso, a multiplicação de pães e peixes. E Jesus multiplicou pães e peixes, olha que coisa linda. E a filha de Jairo foi curada, mas ninguém cita a atitude que ele teve antes, de perseverança.
A mulher hemorrágica foi curada, mas ninguém cita a atitude que ela teve antes, de sair da casa dela e ir ao encontro do Senhor Jesus. O esforço. Em breve eu estarei trazendo uma mensagem sobre isso aqui, porque o tempo todo, as igrejas lá fora, as pessoas que você conhece, elas citam muito os acontecimentos. E a filha de Jairo foi curada, mas ninguém cita a atitude que ele teve antes, a perseverança que ele teve antes. Muitas pessoas falaram para ele, olha, tua filha já está morta, e ele resistiu àquilo tudo. O mesmo acontece com a gente. Às vezes a pessoa está desempregada e vem uma palavra negativa, está difícil, e você resiste àquilo, não, mas Deus vai me honrar, os anjos vão ministrar a meu favor, e você resiste àquela palavra negativa e continua perseverando, e foi o que Jesus falou para ele, não dê ouvido ao que eles estão dizendo. Então as pessoas só citam o resultado, e o profeta orou, e a chuva aconteceu, e o fogo desceu, e outras coisas mais. Mas ninguém cita a atitude que o profeta teve antes. A comunhão que ele teve com Deus, a perseverança que ele teve com Deus. Os milagres que estão na Bíblia, eles não contam só uma parte. Eles falam da atitude que todos tiveram antes. Então, voltando aqui às considerações do tema, nós temos que ser pessoas fartas no agradecimento. Sermos agradecidos pelo trabalho, pela saúde no corpo. Se não tem, chama a existência. Senhor, pela fé já creio, já recebo e já te agradeço. Farto em agradecimento. Agradecimento pela comida. Na hora que você vai comer, você ora e agradece a Deus. Obrigado, Senhor, pela comida que está aqui na mesa hoje, pela saúde de poder comer. Porque tem muitas pessoas, meu Deus, que têm a comida, têm o dinheiro, mas não têm saúde para usufruir do que tem. E graças a Deus eu estou com saúde para comer, para usufruir daquilo que o Senhor está me dando. Nós temos que ser fartos em agradecimento. Agradecer quando conquista algo. Ser agradecido quando você vai fazer compras. Agradecido a Deus. Porque se não fosse Ele, não seria possível. É Deus que nos alimenta em tudo. É Ele que nos dá o sustento sobre a terra e também o alimento espiritual. É Deus em tudo na nossa vida. Tudo vem do Senhor. Tanto o sustento para a gente viver sobre a terra, como também o alimento espiritual. Porque tem pessoas que conquistam, mas nunca dá honras, nunca dá glórias ao Senhor. Ela é fria. Ela tem sempre uma conversa, ela tem sempre uma palavra. Ah, eu conquistei isso, isso aconteceu porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ela não reconhece Deus. Ela fala, não, é que eu fui ali, eu fiz, foi eu que fiz o esforço assim, foi eu que trabalhei, mas no final ela não reconhece Deus, e nós temos que reconhecer Deus em tudo. Deus no começo, meio e fim. Amém? Nós temos que ser agradecidos pelas superações em nossa vida. Tem pessoas que não reconhecem a superação dos vícios, a superação da depressão, a separação que você teve do marido ou da esposa. Agradecer a Deus pela superação desse acontecimento. Puxa vida, no caminho da minha vida, teve vícios, teve doença, teve separação, e graças a Deus eu superei. Eu venci toda a amargura, toda a tristeza, todo o ódio, toda a raiva que eu estava sentindo. Louvado seja Deus. Então nós temos que ser fartos em agradecimento. Você saiu para passear, obrigado, Senhor, por esse lazer. Está regressando para casa, obrigado, Senhor, estou voltando, foi tudo maravilhoso, foi tudo bom. Muito obrigado. Está em casa, no seu sofá, na sua casa, debaixo daquele teto, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Está frio lá fora, muitas pessoas precisando de um teto, precisando de uma coberta, Senhor. Receba a tua piedade, a tua misericórdia com essas pessoas que estão lá fora, e te agradeço por estar aqui, protegido desse frio, protegido desse tempo. Eu posso estar aqui comendo, me alimentando, Senhor. Muito obrigado, e receba, meu Deus, a tua bondade sobre os demais que estão lá fora, em nome de Jesus. Farto. A Bíblia ensina isso, eu vou mostrar para você com evidência. Mas vamos primeiro estudar, analisar o primeiro ponto. O caminho da salvação eterna
já está feito. Esse é o primeiro assunto, é o primeiro tópico que eu quero meditar com vocês. Com relação à salvação do nosso espírito, amado irmão, você que está me ouvindo agora nesse momento, você tem que estar livre de qualquer preocupação. E para isso, eu quero trazer nessa manhã muitas evidências bíblicas sobre isso. Começando por Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. Efésios 2, 8. Vamos lá. E começa assim, no Evangelho, Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, esse ponto aqui, no meio do verso, é muito importante. E isto não vem de vós, não vem do pastor Sandro, não vem da família dele, não vem do irmão que está do seu lado, e nem tampouco de você. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém sobre a terra o quê? Se glorie. Então, não é por algo que você fez ou venha a fazer no futuro. Já aconteceu pelo sacrifício de quem? De Cristo Jesus. Tem pastor que fala da seguinte maneira em suas reuniões. Essas igrejas evangélicas tradicionais que tem aí fora. Meus irmãos, hoje 3 pessoas, louvado seja Deus, graças, levantaram a mão e aceitaram a Jesus. Foram salvos nessa manhã. Não. Já estavam salvos. Porque isso é um dom de quem? De Deus. Isso não vem o quê? De vós. Não é por sua atitude, não é por algo que você faz. Eu vou levantar a mão aqui. Ou eu vou fazer uma corrente, eu vou subir um monte, eu vou fazer alguma coisa. Isso não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Então está errado quando esse pastor fala, olha, hoje 3 pessoas aceitaram e nessa reunião, meus irmãos, foram salvos. Não, já estavam. Porque isso não vem de mim nem de você. Não é pela mãozinha que alguém está sendo salvo hoje. Mas isso foi dom de quem? De Deus em Cristo Jesus. Mas pastor, mesmo com as falhas, mesmo com os erros que todos nós temos nessa carne, somos salvos. Possuímos essa salvação? Sim. E quem confirma isso para nós é o apóstolo Pedro. Na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 21. É isso mesmo? Isso. Você pode acompanhar também aqui no telão, tá? Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 21. E começa assim, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia o quê? Da carne. Então, os erros da carne, as fraquezas, as falhas, todas aquelas obras estão aí. Isso não foi removido. Porém, você está o quê? Salvo. Mesmo com a imundícia da carne. Mesmo com os erros que a gente possui e falha, você está salvo. Pastor, e se eu resolver roubar um banco? Um salvo preso, que perdeu a liberdade, perdeu de reinar em vida. E se eu chamar um amigo? Aí são 2 salvos presos. Se você chamar um comparsa, aí vai ser 2. Eu vou roubar o banco e não vai acontecer nada com a minha salvação? Não. Você vai perder a sua liberdade. Enquanto isso, eu vou estar vivendo essa liberdade gloriosa que Deus me deu. Eu vou reinar em vida, enquanto tu vai estar preso. Então, seguindo aqui, uma vez mais. O qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, aqui está bem claro que a carne
com a sua imundícia, com os seus defeitos, com as suas debilidades, com as suas coisas feias, não tira nem de mim e nem de vocês aquilo que Jesus fez. Glória a Deus. Tanto é que está aí. Cristo Jesus foi à cruz, mas não tirou os defeitos da carne. Está aí. Porém, você está salvo, mesmo com as coisas feias que essa carne tem. Vejamos também o que diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 1 é o capítulo, verso 8. Então, para você ser feliz sobre a terra, você tem que se salvar dessa carne. É a única salvação que você tem que lutar todos os dias, diariamente, é você ser salvo dessa carne. Orar ao Senhor, em nome de Jesus. De repente, um sentimento de ira, de ódio, de raiva, Senhor, eu preciso tirar isso do meu coração. Receba o Senhor me ajudando. Eu quero estar livre dessa carne com essa raiva que ela quer colocar no meu coração. Esse desejo ruim que ela quer colocar no meu coração. Esse pensamento de fazer essa maldade, esse pensamento de fazer esse roubo, isso e aquilo. Eu recebo sendo salvo dessa carne. Agora, com relação à salvação eterna, esse caminho já está o quê? Feito. Mas você pode pedir todos os dias para ser salvo dessa carne. Senhor, me salva dessa carne aqui. Porque ela quer que eu tenha raiva dessa minha vizinha. Ódio dela. E eu não recebo isso no meu coração, Senhor. Tira esse sentimento do meu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação diária nós precisamos pedir, buscar todos os dias. Olha só. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, no caso Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de quem? De Deus, que nos salvou. Diga graças a Deus. O que Deus deu, ninguém pode tirar, nem você. Nem você pode tirar de você o que Deus te deu. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aí aqui o apóstolo Paulo repete uma vez mais, para que ninguém se glorie que foi algo feito, uma conquista, por algo que você fez, um esforço, a mãozinha que você levantou no dia da reunião. Foi aquela mãozinha que garantiu a minha salvação. Foi essa atitude que me levou a ter a salvação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então estava na mente de Deus que através de Jesus essa salvação seria estabelecida. Amém? Amém. Antes de tudo existir, já estava nos planos de Deus que ia acontecer tudo que aconteceu. Que viria Jesus, morreria e ressuscitaria em favor de todos nós. Diga graças a Deus. Então não é por obras, por conta de uma vida inteira. Tem crente que pensa assim, e a minha vida inteira de crente, de correntes e campanhas, a minha vida inteira de jejum, né? E os votos que eu fiz foram muitos. Eu subi um monte junto com o pastor. E aí, como é que fica? Você perdeu o seu tempo. E ficou cansado. Porque aqui diz, não é por suas obras. Então, quem foi que nos salvou? Deus. Quem foi que nos salvou? Deus. Diga Deus, em Cristo Jesus. Pastor, se eu estou salvo, o que é que eu tenho que fazer? Aceitar que Ele me salvou. É isso. É o que você tem que fazer. Meus amados, essa é uma questão que é muito discutida nas igrejas tradicionais, as igrejas evangélicas. A salvação eterna. Tem pastor que fala, você está preparado para quando Ele voltar? Jesus? Eles falam de uma maneira, com palavras, para imputar o quê? Medo no coração das pessoas. Você está preparado? Hein, irmã? Você que está no último banco aí, você está preparado? Porque eu estou preparado. Você está preparado? Primeiro que Ele já voltou há muito tempo. Porque Ele mesmo, Jesus, disse, olha, eu vou para o Pai,
mas eu voltarei na pessoa do Espírito Santo e habitarei aonde? Em vós. E Paulo confirma isso quando a gente chega em Gálatas 2:20. Meus irmãos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Louve ao Senhor. Vivo a minha fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou o quê? Por mim. Está aí. Agora, se ele tivesse que voltar, se isso ainda tivesse que acontecer, com o conhecimento que você tem, da graça, que tu és um filho, um amado, um predestinado, se ele tivesse ainda que voltar, o que é que você diria? Graças a Deus. Ué, vai voltar? Amém. E se você analisar essas igrejas evangélicas, sempre que tem um acontecimento de guerra, terremoto, furacão Katrina, furacão Irene, quando tem, não é verdade? Eles usam isso para colocar medo nas pessoas. Olha, meus irmãos, Jesus está voltando, hein? Vocês tomaram conhecimento do furacão Irene, furacão Katrina, furacão não sei quem? É verdade. E a guerra lá? Ele está voltando. Você está preparado? Está perto, viu? E é uma volta, meu filho, que nunca acontece, está sempre voltando, está sempre voltando. Desde que mundo é mundo, que as pessoas estão falando dessa volta. Aí Jesus falou, meu amigo, já está resolvido. Eu já voltei na pessoa do Espírito Santo, já estou habitando em vocês. E Paulo confirma tudo isso para a gente. Eu carrego um viver hoje em mim. E não é um viver qualquer. É o viver do Cristo Espírito Santo. Mais uma vez para o nosso Deus, Ele merece. Louvado seja. Esse tipo de ensino que tem aí, ó, né? Jesus está voltando por conta do terremoto, por conta disso, que tem levado o povo de Deus ao fracasso espiritual, que perturba o povo de Deus. Olha o que diz também acerca da salvação eterna. João 10:28, palavras do Senhor Jesus aqui, ó. João 10:28. João, livro histórico, hein? O capítulo é o 10, meu irmão, você que me acompanha aí, através da internet. 10:28. Olha só. Palavras do Senhor Jesus. Eu lhes dou a vida o quê? Eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Alguém sobre a terra pode tirar a salvação eterna de você? Não, ninguém. Nenhum homem, nenhum pastor famoso, nenhum bispo. Eles até tentam, através das pregações, colocar medo, colocar dúvida, mas ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar de você, ovelha de Cristo, a salvação eterna. Porque não foi algo conquistado por um pastor famoso, por um bispo famoso, mas por Jesus na cruz. Diga graças a Deus. E esse conhecimento, que o caminho da salvação já está feito, não para por aqui não. Pode acontecer o que for lá fora. O acontecimento que for. Essa salvação é para sempre. Nada tira de nós o que Jesus nos deu. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 51, verso 6. 51, 6. E olha o que diz o nosso Deus, aqui através da boca do profeta Isaías, capítulo 51, verso 6. É um verso para você marcar, grifar, deixar aí bonitinho para você meditar depois, uma vez mais. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Louvado seja Deus. Meus irmãos, pode vir as consequências que for sobre a terra,
os males que for, as pragas que forem sobre o ser humano, mas a salvação estabelecida por Deus permanece para todo sempre. Pode o mundo lá fora, Deus está dizendo, desabar todo ele, mas o teu espírito a mim me pertence. A tua carne volta para o pó, mas o teu espírito retorna para mim. Quem o fez? Quem o fez? Segundo ponto, nessa quinta parte, gratidão. A nossa gratidão tem que ser farta diante do nosso Deus. Tem até um provérbio, o capítulo 3, verso 6, que diz que eu e você temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Em tudo. Tudo que você faz, abençoado. Você está saindo, você está voltando, você está vivo, você está andando, você está comendo, você está se vestindo, você está trabalhando, alguém fez algo por você, um favor, seja onde for, no correio, no banco, na justiça, louvado, toda a honra, toda a glória ao meu Deus, porque em Provérbios 3,6 diz que eu tenho que reconhecer Ele em todos os meus caminhos. Em todos, porque tudo vem do Senhor. Tanto o sustento sobre a terra como o alimento espiritual. E eu quero começar pelo alimento espiritual. Ele te sustenta tanto numa coisa como no outra. Ah, pastor, foi eu que quis entender a graça, foi eu que quis aceitar, viver esse momento. Não. Quem te deu esse alimento foi Deus. Poderia eu estar aqui falando, mas se Deus não abre o teu coração para entender, nada acontece. Nada teria acontecido. Tudo é Deus, na parte espiritual e na parte material, quando esse Deus me sustenta e te sustenta sobre a terra. Mas vamos pela parte espiritual primeiro. Atos 16, 14. Atos 16, 14. E começa assim o livro de Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente o quê? A Deus. Nos escutava, Paulo ministrando o evangelho, uma mulher que acreditava que Deus existia. Olha para mim, a terra está cheia de pessoas assim, que sabem que Deus existe, mas lhe falta o batismo do conhecimento do evangelho. Falta a pessoa sair das trevas para a luz. A terra está cheia de gente assim. Você tem fé em Deus? Tenho. Você crê em Deus? Creio. Para você Deus existe? Existe. Como que não existe? Mas lhe falta o batismo com o evangelho. Falta a pessoa tomar conhecimento que é um herdeiro de Deus, assim como eu e você tomamos conhecimento disso. A terra está cheia. E essa mulher tomou posse do que eu tomei posse e você tomou posse, o conhecimento do evangelho. Vai vendo. Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o quê? O coração. O Senhor lhe deu o quê? O alimento espiritual, para entender as coisas que Paulo o quê? Dizia. Então veja, é Deus em tudo. É Deus no sustento e é Deus no alimento espiritual. É Ele abençoado em tudo. Por isso que nós temos que ser fartos em nosso agradecimento a Deus. Tem mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. E começa assim, evangelho, hein? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, 6. Repita, 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, diga Ele mesmo, resplandeceu em nosso coração. Louvado seja. Obrigado, Senhor. Foi Ele que te tirou das trevas, abençoado, para a luz. Foi Ele que tirou você daquelas igrejas de campanhas e correntes, daquela igreja tradicional, meu Deus do céu, que te chamava o tempo todo para aceitar e levantar a mãozinha a Jesus, aquela coisa toda. Foi Ele que te tirou de tudo aquilo. Você tem que ser farto em agradecimento. Muito obrigado, Deus, porque não é só o sustento sobre a terra que Tu me dá, mas também a porta do conhecimento aberta foi o Senhor em minha vida.
Senão você estaria lá, abençoado, sofrendo, cheio de medo, cheio de condenação, como outrora nós estávamos. Qualquer acontecimento sobre a terra gera motivo de medo e preocupação para você. Hoje, pode ter a guerra, pode ter o furacão Irene, Katrina, seja lá o que for lá fora, mas você sabe que soberano é Deus. Soberano é Deus em tudo. Aqui a gente não divide a glória com um ser que já foi destruído há mais de 2000 anos atrás, o diabo. Hebreus 2,14 diz que não devemos dividir a glória de Deus com esse ser, com essa figura que já foi destruída. Em nome de Jesus. Então aqui, nós temos uma evidência maravilhosa. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de quem? De Cristo. Foi Ele que me tirou daquele sistema e me revelou a graça. Não foi uma atitude minha, eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque Deus me trouxe para esse evangelho, para esse lugar, para essa igreja, para esse ministério. Me tirou das trevas para o conhecimento, iluminou o meu coração. Porque às vezes a tristeza, a angústia, decepção e o conhecimento da graça tem cuidado de nós, tem curado o nosso coração. E quem tem feito isso? Deus. Deus através da sua palavra, meu amado. Tem um salmo que diz que Deus abre os olhos aos cegos. E ele diz mais, e levanta os humildes, e ama as pessoas honestas. Não só no sentido do convívio com outro ser humano, mas honesto naquilo que você fala diante do seu Deus. Deus ama aquele que promete e cumpre. Aquele que se coloca como adorador e permanece nas suas honras devidas ao seu Deus. Isso está descrito no Salmo 146, verso 8. Anote aí, medite em casa. Em casa você medita. Salmo 146, verso 8. Deus abre os olhos aos cegos. Dá um entendimento, confirmando tudo que eu estou lendo até agora. Jeremias é a próxima evidência. Jeremias capítulo 15, verso 16, é isso mesmo. 15, 16. E começa assim. Deus, através da boca do profeta Jeremias, falando essa palavra aqui maravilhosa, que é objeto do tema de hoje. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram o quê? Gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O que é eu comi? Eu dei atenção, eu ouvi, eu recebi. E veja que o resultado é gozo, é alegria. É transformação na vida daquele que dá atenção e recebe. Amém. E tudo isso, quem é que realiza em nossa vida? Deus. É Ele que traz esse gozo. Então, por todas essas evidências, está bem claro aqui, que Ele é o provedor de tudo. Amém. Do nosso alimento espiritual sobre a terra, e também do nosso sustento sobre a terra. Porque não podemos ser pessoas arrogantes, que acham que resolve as coisas na sua vida pela força do seu braço. Não seja arrogante, meu irmão, seja humilde. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando. Pastor, eu estou doente, eu estou desempregado. Não seja arrogante. Seja humilde, porque é Deus que abre e fecha portas. Ele que sara as feridas. Ele é o provedor da saúde. Então, tenha um relacionamento com Ele. Seja grato, seja reconhecedor que Deus é provedor em tudo na sua vida. Senhor, eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu estava andando sobre a terra, achando que eu poderia fazer, resolver, abrir, consertar, mas eu vi que não é assim. Não é pela minha força eu quebrei as pernas. É o Senhor. Então, eu quero caminhar por Tua palavra, Senhor. Eu quero Te servir, eu quero ser adorador, porque é o Senhor que abre e fecha portas. Eu quero ser reconhecedor que Tu és o autor do fôlego de vida, como dizem Atos. É Deus que dá respiração em tudo mais. Eu quero ser reconhecedor que a prosperidade e a riqueza vem de Ti.
Eu quero, Senhor, viver nesse entendimento. A tua vida vai mudar, abençoado. Você vai sair da lama, você vai sair do fundo do poço, você vai sair da depressão, você vai sair da miséria, do desemprego. Seja qual for a miséria que você estiver, Deus vai tirar você dela. Sabe por quê? Porque tu foi humilde para ser agradecido. Tu foi humilde para reconhecer que Deus é soberano nos céus e na terra. Deuteronômio 8:17. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 8:17. Quando a gente passa a viver por esse entendimento aqui, tudo muda em nosso caminho. O nosso coração tem que ser farto em agradecimento. Que haja no teu coração, em todos vocês que estão aqui hoje, e na vida de quem está me ouvindo, profundo agradecimento a Deus por tudo. Paulo diz para a igreja de Cristo: em tudo dai o quê? Graças. Tudo é tudo. Não pode ficar nada de fora. Tudo abençoado. Tudo, tudo. Já assim que você acorda, já agradecendo pelo dom da vida. Assim que você abre o olhinho, oh, maravilha, obrigado, Senhor. Receba a ministração dos teus anjos, hoje é o melhor dia da minha vida, sou mais que vencedor, pedra viva, um filho de Deus e amado para sempre. Tenho a tua presença, me receba em saúde perfeita e vai. Amém? E pode acrescentar isso aqui também, ó. Deuteronômio 8:17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, olha só, hein? Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus. Olha para mim. Está dando para você perceber que tudo que o pastor Santo está dizendo não é palavras dele, mas é palavra de Deus. Veja que tudo que eu falei, os versos falam, confirmam. Diz de novo, não, o que ele falou é de Deus mesmo. Ele não está inventando nada, desde que começou a reunião, ele não está acrescentando nada, ele está apenas sendo uma antena parabólica, ele só está repetindo o que está escrito. E se a gente caminhar por isso aqui, a nossa igreja vai ser uma igreja muito feliz. Muito feliz, muito próspera, em todos os sentidos. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires o quê? Riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Aí aqui vem um recado para as pessoas daquela época. E o comecinho do verso para todos nós. Amém. Louvado seja. Glória a Deus. Então seja agradecido em tudo, a saúde no teu corpo. Se não tem, lembra, creia, exercite a fé e já receba o Senhor. Tomando posse, já te agradeço pela fé. É assim que o justo vive. Seja uma pessoa agradecida pela casa, pelo trabalho, pela roupa, pela comida, pelo passeio, por tudo. Farto no agradecimento. Temos que ser pessoas fartas. Sempre. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3. E começa assim: pedras vivas, eleitos de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas quantas coisas? Todas as coisas. Então, tanto sustento sobre a terra, o material, como também o sustento o quê? Espiritual. É todas as coisas. Todas. Doadas todas as coisas que nos conduzem o quê? A vida e a piedade, pelo conhecimento o quê? Completo. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Louve ao Senhor. Amém, por isso. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui: Deus tem nos dado, meus irmãos, tudo o que precisamos para vivermos uma vida agradável, uma vida feliz, tudo. Ele não desampara. Tanto o que você precisa para comer, como também o alimento para o teu coração, para o teu espírito, e louvado seja Deus. E essa é a palavra de hoje. Vamos agradecer?
Como lição de casa, tarefa de casa, leia o Salmo completo, o Salmo 146. Tarefa de casa, Salmo 146, para você ler em casa. E fique de pé e vamos agradecer a Deus por essa glória abençoada. Meus irmãos, esse momento é importante. Pode deixar, pastor. Esse momento é muito importante. Deus exortou a gente a ser farto no agradecimento. A gente não pode ter uma fé negativa. Ele nos deu hoje conhecimento que o caminho da salvação eterna já está feito e que nós devemos ser um povo profundamente agradecido a Ele em tudo. Então faça isso agora. Feche seus olhos e vamos ser um povo profundamente agradecido a Deus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Obrigado, Deus, pelo ensinamento, pela igreja, por cada pedra viva, por esse lugar, meu Senhor, que tem nos mantido no evangelho da Tua graça, que tem nos mantido no ensinamento espiritual, sem a prática de objetos, sem atrativos que muitos pastores usam para manter as pessoas, dia disso e dia daquilo, um verdadeiro engano. Graças a Deus, Senhor, nós estamos livres dessas coisas. Obrigado, Deus, pelo evangelho que aqui a gente recebe, sem nada do homem, Senhor, apenas a Tua palavra. Que essa mensagem de hoje liberte a muitos, dê consolo a muitos, dê consolo às Tuas ovelhas, Senhor, porque nós somos muito agradecidos pelo consolo que a gente recebe, Deus, como ovelha Tua, como Teu filho. Obrigado, Senhor. Que muitos que estão me ouvindo despertem para a Tua graça e passem a congregar, Senhor, e que estejam aqui, principalmente aqueles que moram aqui em São Paulo, Senhor, passe a congregar, que assim seja. Muito obrigado, Senhor, por Tua presença. É como Paulo diz, ela vive em mim. Esse viver hoje está no meu corpo, na minha carne. Obrigado. Eu aceito a Tua salvação, Senhor. Eu creio na Tua presença dentro de mim, na presença do Teu Espírito, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento, pelo pão de cada dia, pela roupa, por tudo, pela proteção que eu recebo do Senhor sobre a terra. Obrigado pelo alimento espiritual, pelos olhos iluminados, por ter aberto a porta do conhecimento. Obrigado, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, amado Deus, pelo serviço dos Teus anjos. Eles estão ao meu redor, me guardando, me protegendo, me conduzindo em triunfo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Faça o seu agradecimento, abençoado, com suas palavras. Você que me ouve também, reconheça Deus em todos os teus caminhos, em o nome do Senhor Jesus. Você que me ouve, que se encontra desempregado, doente, enfermo, precisando superar muitas coisas em sua vida, vícios, droga, bebida, seja lá o que for. Reconhece Deus em teus caminhos. Toma a atitude de viver por essa palavra, por esse evangelho. E vai passar a ver gozo, vai passar a ver alegria nesse coração triste, nesse coração sofrido, como a própria palavra nos ensinou hoje, em o nome de Jesus. Receba, Senhor, um domingo de paz a todos, um domingo de harmonia,
Que você, meu amado, venha guardar essa mensagem no seu coração e vivê-la todos os dias da sua vida. E todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. A todos um bom dia e até a próxima reunião. Tchau. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.